amados, bom dia. Que a graça, a paz do Senhor, nosso Deus, seja abundante sobre nós, especialmente nesse domingo que Ele está nos dando. Estamos no primeiro dia da semana e, consequentemente, estamos sendo abençoados pelo Senhor. E estamos começando a semana juntos, servindo a Deus, reconhecendo as suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, agradecendo pela proteção, agradecendo pela provisão. Enfim, nesse dia tão auspicioso que o Senhor Deus nos concede, unamos os nossos pensamentos, unamos as nossas vozes, adoremos ao Senhor, aprendemos com Ele, ou aprendamos com Ele através da sua palavra e dos louvores que a Ele nós cantaremos nesta manhã. E Deus continue a abençoar a sua igreja e especialmente a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, engrandecido seja o teu santíssimo nome. Como é bom, Senhor, sentir a liberdade de poder entrar em comunhão contigo e saber que tu estás nos ouvindo, estás nos atendendo e, consequentemente, a tua bênção alcançará a nossa vida. Abençoa, meu Pai, toda a programação do dia de hoje. Abençoa esse momento de dedicação de Escola Bíblica Dominical que nós estamos participando a partir de agora. Abençoa todos os teus filhos que estão também tomando parte desta programação, ó Deus. Abençoa não só a sua vida, como também a sua casa, guardando-a de toda maledicência desse mundo e especialmente guardando e protegendo cada uma das nossas famílias. Atende-nos, ó Deus, porque nós te oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 até o 52. Diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino nos pátios, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a ele. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obedientes a ele. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra assim como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos, cantaremos o hino do cantor cristão 537, Desejo Infantil. Sou infantil, gosto de brincar, mas o mundo vil quero desprezar, sempre a Cristo honrar, seu querer fazer, sua lei amar, eis o meu prazer. Aleluia, aleluia, amo meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Aleluia, aleluia, amo meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Sou infantil, quase nada sei, mas meu ser gentil mestre dei, ama meu Jesus, ele me remiu, busco a sua luz, minha voz ouviu. Aleluia, aleluia, ama meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Aleluia, aleluia, ama meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Sou infantil, tenho pouca fé, mas o meu Brasil quero ver de pé. Tenho fé em Deus, salvo por Jesus, sendo os filhos seus, campeões da cruz. Aleluia, aleluia, amo meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Aleluia, aleluia, amo meu Jesus. Aleluia, aleluia, quero andar na luz. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos que nós estamos vivendo, que estamos vivenciando.
E queremos te pedir, Senhor, que dá-nos paciência, dá-nos sabedoria, para que possamos, Senhor, aprender a esperar em Ti. Ó Senhor, queremos Te agradecer porque o templo está sendo aberto. Algumas pessoas mais jovens, adolescentes, adultos jovens estão tendo, ó Deus, oportunidade de voltar ao templo. Que cada um possa aproveitar, ó Deus, porque Tu queres nos ensinar alguma coisa. Por isso, meu Deus, eu quero Te pedir, ensina-nos a contar os nossos dias, antes que venham os maus dias, que possamos estar com os nossos corações puros diante de Ti. Obrigado, ó Deus, por nós que já estamos idosos, acima dos 59 anos. Uns já chegaram aos 80, outros já chegaram até mais do que 80 anos. Mas estamos aqui, na luta, até o Senhor permitir. Queremos só Te pedir, ó Deus, que ajuda-nos a termos a paciência, para que possamos, Senhor, logo estarmos assim, juntos, Te louvando e Te glorificando na beleza da Tua santidade. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Josebias. Toma-o nas Tuas mãos, abençoando-o, e que ele cada dia, Pai, busque no Senhor a verdadeira sabedoria para conduzir o rebanho que o Senhor confiou. Agora, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida de cada professor da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor esteja abençoando-os, que eles estudem, que eles cresçam espiritualmente, que eles aprendam de Ti e possam passar a lição como Tu queres que passem. Queremos Te pedir que use cada um, Senhor, como vaso precioso aos Teus olhos. Obrigada pela vida de Nandícia, cuida dela. Hoje ela tem essa responsabilidade. Então, Pai, usa a Tua filha revestindo-a do poder do Teu Espírito e que ela possa, Senhor, conduzir esse estudo orientada unicamente por Ti. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que Teus filhos têm depositado, pela fidelidade de cada um, Senhor, como reconhecimento das Tuas bênçãos para as suas vidas. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, toma conta de cada um. E obrigada, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor sonda e conhece cada coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Dá-nos, ó Deus, a certeza, a convicção de que estamos, Senhor, em obediência também à Tua palavra, quando estamos obedecendo a um código que foi criado para que os idosos não sejam atingidos pela Covid-19. Eu sei, Senhor, que estamos desobedecendo quando estamos na rua, quando estamos, Senhor, em lugares públicos que muitas vezes tem pessoas contaminadas e que não estão nem aí, mas que o Senhor está nos dando livramento. Obrigado pelo meu trabalho, porque o Senhor me deu livramento, Pai. Muito obrigada. Continua nos abençoando, Senhor, e aceitando também a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Olá,
Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o profeta Elias, né? Elias tem uma história muito rica na Bíblia e seria injusto, eu acho que até pouco possível conseguir abordar tudo aqui, já que nós temos tão pouco tempo. Mas eu peço a Deus que esse estudo introdutório desperte em cada um a vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a história de Elias, né? Que é uma história fascinante. A gente vai aprender um pouquinho com a história de Elias, né? Quais são as lições que a gente pode tirar da história de Elias. E para aprender com ele, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre ele, né? Claro. Então, Elias, o seu nome tem um significado de Jeová é Deus, né? A Bíblia não nos dá grandes informações sobre a vida pessoal e a vida familiar de Elias. Não encontramos isso. A Bíblia apenas relata que ele era um tesbita que morava na região, na cidade de Gileade, ao norte do Rio Jordão, né? Sua história aconteceu por volta de 900 anos antes de Cristo, durante a dinastia de Omri, nos reinados de Acabe e de Acasias. Nessa época, o reino de Israel ele estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E o ministério de Elias se concentrou principalmente no reino do norte. Vale salientar que nessa divisão, todos os reis do reinado no norte, eles não eram tementes a Deus, eles foram todos infiéis. Enquanto no sul ainda apareceu um ou outro temente a Deus, mas o norte não. O norte, nenhum rei foi fiel a Deus. Foi para lá que Deus mandou Elias, né? Então, a história de Elias, ela se encontra nos livros de 1º e 2º Reis, né? Não existe uma introdução à história de Elias, existe essa escassez de informação mais pessoal a respeito dele e um introdutório, não tem. Já aparece ele no seu ministério, já aparece ele cumprindo as funções a qual Deus mandou. E nessa época, o lado financeiro, o aspecto financeiro do reino, estava tudo muito bem, estava tudo muito estável, havia muita prosperidade. Porém, no campo religioso era um caos absoluto. Foi uma época de muita idolatria e, por consequência, uma época de afastamento de Deus. E foi por isso que Elias foi enviado para aquela região, no intuito de manter boas relações com os reinos vizinhos. Ele casa o seu filho, Acabe, com a filha de um rei de um reino próximo, vizinho, né? Ele casa Acabe com Jezabel, que era filha de um rei. E esse casal é um dos casais mais famosos na Bíblia e fazerem tanta maldade, muita maldade. E eles foram responsáveis por introduzir a adoração, a idolatria a um Deus chamado Baal. E a missão de Elias foi exatamente essa: lembrar que Israel era o povo de Deus, exclusivo de Deus. Deus não aceita divisão de adoração. E essa foi a missão de Elias. É importante, para conhecer a história de Elias, a gente conhecer um pouquinho esses 3 personagens que aparecem na sua história: o rei Acabe, a sua esposa e aquele Deus a qual eles veneraram, né? Que eles adoravam, que era o Baal. Acabe, ele é escrito na Bíblia, tem uma passagem que diz: Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Se houvesse uma competição, e se houvesse, ele seria campeão com larga vantagem, vamos assim dizer.
mas ele era muito, muito perverso. E sua esposa não ficava atrás. Era um casal muito equivalente em maldade. E um episódio da Bíblia que reflete muito claramente a maldade que existia nesse casal foi no episódio da vinha de Nabote. A vinha era uma vinha que ficava ao lado do palácio. E um belo dia o rei, o Acabe, ele desejou possuir. Ele olhou e quis ter. Porém o dono não quis vender. Na verdade nem podia. Na época não podia porque era herança. E isso entristeceu muito Acabe, muito. Ele não gostou dessa história de não poder possuir aquilo que ele desejava. Entristeceu de uma forma, o abateu de uma forma que nem como ele não queria mais. E isso incomodou também a sua esposa. E a sua esposa foi questionar por que ele estava daquele jeito. E ele, quando contou o motivo, a deixou revoltada. Porque tu és rei. Como é que tu não podes fazer o que tu queres? Então tá ok, deixa que eu resolvo. E puxou para ela a responsabilidade de resolver a situação. E foi uma aula de maldade que eles deram. Porque arquitetaram uma acusação não verdadeira para o dono dessa vinha, cuja sentença seria a morte por apedrejamento. Arranjaram testemunhas falsas, foi todo um organizar. E foi isso que aconteceu. Ele foi acusado, tiveram testemunhas e ele morreu apedrejado. E é muito interessante quando a gente lê na Bíblia a indiferença dos dois, né? Jezabel, quando soube disso, ela foi ao marido e disse: aí, morreu, vai e toma a vinha agora é tua, né? E ele se levantou e foi, como se o ocorrido fosse uma coisa comum, sem grandes consequências, nada que merecesse tanta atenção. Um grau de maldade muito grande. E Baal, o deus a qual eles veneravam, era o deus que era considerado o deus do poder, da força e da fertilidade. Sua adoração era cercada de prazeres sexuais e promessa de prosperidade. Havia uma aprovação oficial, e a gente pode dizer até um certo incentivo, do governo para que os israelitas adorassem ao Deus Baal. Isso irritou tanto a Deus, e ali ele enviou Elias. Enviou Elias para tentar resolver essa situação. Aí tem lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, os irmãos acompanhem comigo, por favor. 1 Reis, capítulo 17, lá no versículo 1, tá certo? Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso era uma afronta, gente, para quem adorava o Deus Baal, porque ele era visto como o Deus da fertilidade. Era ele que mandava, era ele que cessava a chuva, Foi uma via para Deus mostrar que, na verdade, ele não mandava em coisa nenhuma. Após isso, Deus disse: agora Elias, tu vai se afastar. Sai um pouquinho, te isola, sai desse ambiente e deixa que a seca castigue. Então, seguindo lá no capítulo 17, a partir do versículo 2, a Bíblia nos diz: veio a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente, mas, passados dias,
a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Quando essa torrente chegou, Deus ordenou a Elias que ele saísse daquele lugar, que agora ele seguiria para uma cidade chamada Sarepta. Lá ele encontraria uma viúva e essa viúva iria alimentá-lo. E assim ele fez, né? Porém, chegando lá, achando que a viúva, pelo menos eu acharia, seria muito abastada, mas na verdade não era. Havia uma escassez de alimento muito grande. E quando ele pediu alimento, ela mesmo disse: olha, o que eu tenho em casa, tão pouco, que só vai dar para mim, para meu filho, para mais uma refeição. Depois disso é esperar a morte, né? Porque não existirá mais alimento, não é? Mas Elias, que era um homem de muita fé, disse isso para a viúva. Acompanhe comigo, também no capítulo 17. A gente avança um pouquinho lá para o versículo 13. 1 Reis 17, versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-no aqui fora, pois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim o Senhor, Deus de Israel, diz: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Após isto, não achando pouco, o filho dessa viúva fica enfermo e morre, né? E ela reclama, interpretando aquilo como se fosse um castigo, né? Como se Deus estivesse avaliando todos os pecados que ela cometeu, né? E Elias, sente as dores, clama a Deus e pede que Deus devolva a alma àquele menino. E assim acontece. Mais um milagre que acontece naquela casa. E ali a viúva reconheceu que realmente Elias era um homem de Deus. Até que então chega a época de findar a seca. Está na hora dessa seca acabar, né? Então Deus manda Elias procurar o rei para avisar que a seca acabaria, já que ele tinha avisado que a seca começaria e só terminaria mediante a sua palavra. Então ele foi avisar que a seca acabaria, mas era necessário mostrar quem era Deus, quem era o Todo-Poderoso, quem era o Senhor, né? Então foi marcado um encontro no Monte Carmelo, em que Elias, como profeta do Deus vivo, foi os 450 profetas do Deus Baal. A proposta seria que teria um novilho para cada e que haveria um holocausto ali. Ninguém ia colocar fogo. O fogo quem forneceria seria o Deus de cada um, né? Elias, muito polido, permitiu que eles fizessem o seu altar e invocassem o seu Deus primeiro, né? Isso levou um tempo, e por mais que gritassem, por mais que louvassem, por mais que se flagelassem, porque eles sangravam invocando o seu Deus, e nada aconteceu. E Elias começou: agora é a minha vez. E a gente encontra esse episódio narrado lá em 1 Reis, mas agora no capítulo 18, no versículo 36. Tá bom? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, do 36 até o 40. No devido tempo,
para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Porém, sabendo do ocorrido, Jezabel, aquela figurinha bondosa, para não dizer o contrário, não gostou nem um pouquinho, né? Claro que não gostou. E lá no capítulo 19, no versículo 2, ela diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Gente, Elias teve medo. Como assim? Eu sempre tive tanta dificuldade de entender como é que um homem que presenciou tantos milagres, viu tanto poder de Deus, de repente numa situação dessa, foge, fica com medo. Mas para mim isso nada mais é do que Deus dizendo: ó, ele é humano. Eu não coloquei um super-herói ali, não. O que ele fez através de mim. Toda a honra e toda a glória não foi para ele, fui eu. Ele só foi um instrumento. Elias era humano, estava cansado. Ao meu ver, eu acho que ele estava muito cansado. E o cansaço abate. Não abate só fisicamente, não abate emocionalmente. E eu posso dizer até que o espiritual acaba ficando comprometido também. Tem uma passagem lá em Tiago que me explica muito essa situação que por tantas vezes me deixou com questionamento. Bora ver o que é que Tiago diz a respeito de Elias. Abram lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Enfim, Elias era humano. E o que, segundo Tiago, lhe diferenciava é que ele orava. Ele orava. E a oração é um poder, né? Ela nos leva para muito próximo de Deus e de muito pode fazer. Então, Elias, ele era um modelo de profeta, né? E ele foi um modelo de profeta, talvez o maior ou o maior. Isso fica muito claro lá no episódio da transfiguração, em que Jesus aparece com Moisés e com Elias, né? E o nome de Elias é citado por toda a Bíblia, não fica restrito aos livros de reis, não. Ele é citado em outros livros, como Crônicas, como em Malaquias, e também no Novo Testamento. Ele é citado em Lucas, em Marcos, em Romanos e em Tiago, que foi essa passagem que a gente acabou de ler. Então ele é um modelo de profeta, mas é um homem com falhas. E o que a gente pode aprender com Elias, né, que a gente pode tomar como lição e levar isso para a nossa vida, primeiro,
é que temos sim altos e baixos. Vai ter dia que a gente vai estar no avivamento, que a gente vai estar numa força, numa fé para lutar, para vencer, para ir para frente, para falar a palavra de Deus, para trabalhar. Tem dia que a gente vai estar que tá. Vai ter dia que a gente vai desanimar. Vai ter dia que a gente vai fugir. Vai ter dia que a tristeza vai nos laçar e derrubar. A gente não vai ter força para nada. Isso é normal, isso é humano, isso pode acometer a cada um. Mas tal como aconteceu com Elias, em nenhum momento Deus o abandonou. Em nenhum momento Deus nos abandona, nem quando estamos vencendo, lutando, né? Nem naquele dia que a gente está tristinho e que ler a Bíblia é tão pesado e falar com Deus a gente acha que é inútil. Tem dia que a gente está muito, muito mal. E isso pode acontecer, mas Deus não nos abandona. A segunda lição que a gente pode aprender com Elias é que quando pensamos e até queremos e pedimos o fim, dizemos: Deus, basta, eu não aguento mais. Eu já fiz tanta coisa, eu já quis tanta coisa diferente, eu já quis mudar tanta coisa, eu já falei para Deus, para tanta gente, eu já lutei tanto, já quis tanto ser teu instrumento, estou cansada. Chega, Senhor, eu não quero mais. Chega. Mas, tal como aconteceu com Elias, que pediu a Deus um ponto final, não é um ponto final, não somos nós que colocamos, porque mesmo Elias querendo o seu fim, Deus ainda tinha projeto, Deus ainda iria usá-lo como um instrumento. E que assim a gente entenda também, né? Que Deus ainda tem projetos para a nossa vida, que o ponto final quem dá é Ele. E em terceiro lugar, o que a gente pode aprender com Elias, e que ao permanecermos com Deus, nos momentos de luta e de desânimo, eles se tornam tempo de intimidade e de aprendizado com Deus. São nesses momentos que a gente consegue se aproximar de Deus e sentir a presença dEle, né? Tal como Jó disse, eu conhecia, mas agora eu vi. São nesses momentos que a gente sente mais a presença de Deus, quando a gente pede um colo, quando a gente pede um consolo, que só pode vir dele, aquela paz, aquela alegria que só vem de Deus e não adianta procurar em outra fonte. Tá certo, gente? Muito feliz de estar aqui com vocês. Elias me encanta, sempre me encantou. Então eu espero que a gente possa refletir um pouquinho sobre a história dele, levar para nossas vidas, entender que somos limitados, somos falhos e limitados, mas Deus não nos abandona. E assim a gente continua nossa caminhada até quando Deus quiser nos usar. Amém? Fiquem com Deus. Amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus, principalmente pelo dom da vida, agradecer ao Senhor pela proteção que Ele tem dado a todos nós, os seus filhos, e agradecer ao meu irmão, à minha irmã que tem participado conosco dessa programação de Escola Bíblica Dominical. Pedimos aos irmãos que não deixe de registrar a sua participação nessa EBD, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Dê lá, faça lá o seu comentário, dê o seu like e possa registrar que você participou conosco dessa programação. Queremos também agradecer mais uma vez a fidelidade que os irmãos têm tido para com Deus, entregando seus dízimos, as suas ofertas. Eu quero agradecer penhoradamente aos irmãos, membros congregados da nossa igreja, e especialmente aqueles que não são da nossa igreja, mas mesmo assim têm cooperado conosco e têm nos ajudado nesse grande ministério,
que é o do estudo da palavra nessa manhã e da proclamação da palavra de Deus na programação da noite. Queremos lembrar aos irmãos que hoje à noite, a partir das 18 horas, nós estaremos nos reunindo mais uma vez para o culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. Hoje estaremos novamente transmitindo através do YouTube o nosso culto, mas estamos também com o nosso culto presencial. Então quero convidar aos irmãos para estarem conosco. Não fiquem em casa, venha adorar a Deus. Nós não podemos realmente, por conta do afastamento social, estarmos juntos, nem nos abraçarmos, nem apertarmos a mão. No entanto, a visualização, a presença dos irmãos já é uma grande bênção para nós. É gratificante demais olhar para você e saber que nós estamos juntos servindo ao Senhor nosso Deus. Há espaço para todos aqueles que desejarem vir. Logicamente, todo um protocolo sendo cumprido pela nossa igreja, esse distanciamento social, como eu já falei, entrada e saída, álcool em gel, enfim, tudo aquilo que pode ser feito para evitar a contaminação, principalmente o uso da máscara. Para esse uso, eu quero até ratificá-lo aqui, não apenas vindo para a igreja, não apenas no seu ambiente pessoal, mas use sempre a máscara para que possamos evitar a contaminação. Graças a Deus que o número de contagiados está diminuindo em nosso estado, mas há uma grande preocupação em outros estados que estão voltando à crise novamente, e especialmente em outros países. Então vamos ser prudentes, vamos cuidar de nós mesmos e ao mesmo tempo cuidar um do outro, do nosso próximo, porque assim nós estaremos cumprindo a nossa parte como cidadãos e principalmente como cidadãos do Reino Celestial. Deus nos abençoe e até logo mais às 18 horas, quando juntos estaremos celebrando ao nosso Deus. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, é com muita alegria, Senhor, de poder participar da EBD, Senhor amado, de aprender um pouco mais de Ti, da Tua palavra, Senhor amado. Oh Pai, que alegria poder estar diante da Tua presença, meu Pai. Te peço humildemente pelo culto que será realizado hoje à noite. Abençoa, Senhor, que seja um momento de transformação, de quebrantamento, de aprendizagem, Pai, da Tua palavra. Abençoa o pastor, Senhor, que ele cada vez mais, Senhor, seja usado por Ti, seja instrumento, Pai amado, em Tuas mãos. E que tudo que ele falar ali, Pai amado, no púlpito, não venha dele, mas sim de Ti, do Teu Espírito Santo. Pai querido, Te peço também pelo Brasil. Ó Senhor, tem misericórdia desta nação que está tão desgovernada, Pai. Está tão sem direção, Pai amado. Eu te peço humildemente que abençoe esta nação, abençoe a todos os representantes, Pai. Governadores, prefeitos, o presidente da República, todos, Pai, que estão envolvidos. Que eles possam trabalhar, Pai, com seus corações voltados para Ti, Senhor, e trabalhar em prol de toda a população, Pai, do povo brasileiro, Senhor amado. Te peço também, Pai querido, que abençoe as eleições que já estão quase chegando, Senhor. Pai, abençoa, Pai querido, a cada pessoa
que as pessoas possam, Pai querido, ter a consciência de que votar é algo que é muito sério, que possam de fato escolher os seus candidatos de forma responsável, Pai. Pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas que estejam envolvidas, querendo trabalhar em prol da cidade, em prol do povo, Senhor. Abençoe as eleições, Senhor. Abençoe os corações, que seja tudo de forma tranquila, Pai amado, de forma consciente, de forma responsável. Ô Senhor, toma a frente de tudo. Eu sei, Pai querido, que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando achamos que as coisas estão sem direção, mas o Senhor está no controle de tudo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o dono do poder, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Te agradeço, Pai amado. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.